Olá! Vamos falar sobre latenciação. Em 1959, o cientista N. J. Harper, com base no conceito de profármaco, desenvolveu o processo de latenciação e publicou este artigo. O processo de latenciação consiste na modificação de uma molécula para uma forma inativa, que, mediante reação química ou enzimática em vivo, libera a porção ativa da molécula. A importância do processo. Por meio da elaboração dos profármacos, é possível aprimorarmos algumas características da molécula original, sendo que estas podem ser de origem farmacêuticas, farmacocinéticas ou farmacodinâmicas. As farmacêuticas são alterações na solubilidade, com técnicas como a pegylação, que utiliza o polietileno glicol, que tem elevada solubilidade aquosa, alterando a solubilidade do fármaco matriz. Outra possibilidade é mexer na estabilidade química, ou nas características organolépticas, melhorando sabores desagradáveis e diminuindo dor no local de aplicação, para medicamentos injetáveis. Nas características farmacocinéticas, podemos alterar a biodisponibilidade, aumentando a permeabilidade da nova molécula, seja mascarando cargas iônicas ou por aumento da lipofilicidade, e também pode-se mexer no tempo de circulação, alterando as taxas de absorção e excreção, na estabilidade e na seletividade do fármaco com seu alvo, que ocorre por meio da ação dirigida que irei te explicar daqui a pouco. E, por último, as características farmacodinâmicas também podem ser alteradas por processos de latenciação, reduzindo toxicidade e aumentando a eficácia da terapia. Existem 5 tipos de profármacos: os bioprecursores, os profármacos clássicos, os profármacos recíprocos, profármacos mistos e, por último, os fármacos dirigidos. Os bioprecursores não apresentam transportador, sendo, então, moléculas com uma modificação molecular que precisam ser metabolizadas em vivo para se transformar na molécula ativa. A lovastatina é um exemplo de bioprecursor. Os profármacos clássicos possuem um transportador ligado ao fármaco de origem por uma ligação covalente que é hidrolisada por enzimas do organismo, liberando a parte ativa da molécula. Este transportador é inativo, ou seja, ele não vai apresentar atividade terapêutica. O exemplo disso é o enalapril. Já no caso dos profármacos recíprocos, eles têm transportador que possui atividade terapêutica, sendo então uma molécula inativa que, quando metabolizada, libera 2 moléculas ativas. Isso que diferencia os profármacos recíprocos da hibridação molecular. No primeiro, temos a quebra da ligação que junta as 2 moléculas para que tenha o efeito terapêutico delas, e no segundo caso, não. Elas têm ação simbiótica, agindo quando ainda na ligação. Um exemplo é a ligação de nitrofural com a primaquina. Os profármacos mistos são resultantes da junção de um bioprecursor com um profármaco clássico. É um método utilizado para moléculas que precisam ultrapassar a barreira hematoencefálica, pois, após transporem ela, sofrem metabolização pelo sistema redox celular, ficando com carga, e isso impede que retornem por ela, e então, após hidrólise, liberam a parte ativa da molécula. O exemplo neste caso é do AZTQ. Agora, como dito anteriormente, vou explicar sobre a ação dirigida. Ela ocorre por meio do último tipo de profármaco, os fármacos dirigidos. Neste caso, a molécula ativa é carregada por um transportador que se liga a um receptor específico no sítio de ação.
Após esta ligação, ocorre a internalização do fármaco com o transportador pela célula, endocitose, e então ocorre a quebra da conexão fármaco-transportador por enzimas ou pH ácido do compartimento lisossômico, liberando assim o fármaco somente em seu local de ação. Os principais sistemas transportadores dentro dessa categoria são macromoléculas, como os anticorpos, células, por exemplo, os eritrócitos e polímeros sintéticos. E é isso. Até a próxima!